Agora faltando 11 minutos para as 8, 11 para as 8, o tempo então permanece parcialmente encoberto aqui em Turvo, né? Estamos com uma temperatura que marca agora 17 graus e mais 2 décimos. 92% é a umidade relativa do ar, com 1020 hectopascais a pressão atmosférica. Estamos de volta com o nosso Café com Notícias desta quarta-feira, edição 6.705, né? E hoje, dia 21 de maio, olha só, é o Dia Internacional do Chá hoje, viu? É o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. O Dia da Língua Nacional, também o Dia do Profissional de Letras e hoje também é o Dia do Afilhado. Então, mais uma vez aí, nossos parabéns para todos os afilhados e para quem gosta daquele chazinho, né? 5 da tarde é o dia para tomar aquele chá gostoso, então, com certeza. É esse o horário, né? 5 da tarde, né? Os ingleses têm esse horário aí para tomar aquele chazinho às 17 horas. Olha que legal. Tá bom, então. Doutor Roberto, bom dia, doutor Roberto. Seja bem-vindo ao nosso Café com Notícias mais uma vez. Bom dia, Moro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. E, em especial, bom dia, doutora Silvia. Prazer estar conosco aqui, né, Moro? Isso. Fazia tempo aí que ela não aparecia por aqui, né? É. Então a doutora Silvia Silvestre está conosco aqui. Bom dia, doutora Silvia. Seja bem-vinda mais uma vez, então, ao nosso Café com Notícias. Bom dia, amor. Bom dia, doutor Salvaro. É um prazer estar com vocês. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. Muito bem. Bom, hoje o doutor Roberto está aqui, também a doutora Silvia, porque a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é a vacina da gripe e também essa diminuição, né, da mortalidade em casos severos. Exatamente, Moro. É um assunto bem importante que a gente decidiu abordar. Até nós tínhamos a intenção de virmos mais cedo aqui, no começo da campanha, mas a correria da vida, o tempo, né? Sim. A gente só conseguiu vir agora. A gente deixa bem claro, né, que a nossa abordagem aqui é puramente técnica, puramente científica, desprovida de qualquer conotação política, porque infelizmente se tomou rumos estranhos nos últimos anos e às vezes as pessoas relacionam as vacinas com questões políticas e aqui o que nós vamos falar é estritamente técnico e científico, né? A gente não tem qualquer intenção, qualquer ideologia nessa nossa conversa daqui para frente, tá? Uhum. Para nós é um prazer receber a doutora Silvia aqui, estar com ela na rádio. A doutora Silvia foi uma bênção que a nossa cidade recebeu, né? Ela veio de Criciúma morar em Turvo, trouxe a sua família, né? Ela tem três filhos, um marido e mais um cachorro também, né? Dois cachorros. Dois cachorros, né? Quero ver se eu arranjo um gato também Então, agora. isso Já diz a música do Michel Teló, eu, os 2, 3 cachorros, o marido Então, e o filho. Veio todo Então mundo. a gente imagina assim fazer essa mudança com tudo isso, né? E ela se dispôs com a família dela a morar em Turvo. Sim. Fez um excelente trabalho no posto de saúde da cidade alta, cativou muitas pessoas, né? Ela encara a medicina como vocação, assim como Jesus ensinou que ele veio ao mundo para servir e não para ser servido. Ela serve como médica, ajuda muito as pessoas. E eu tenho certeza que nesse momento tem ouvintes nos escutando que gostam muito do trabalho dela. Exato. O Beto está dizendo aqui que a doutora Silvia é a médica dele. Está mandando um grande abraço para a doutora Silvia. E também a Soninha está dizendo aí, bom dia, doutor Roberto e grande e querida doutora Silvia. Queridos, um Tá aí abraço então, o pra ouvinte eles. interagindo. Exatamente, e a gente se alegra também de contar com o trabalho dela no hospital, ela tem trabalhado bastante, né? Os plantões do hospital têm sido muito pesados, tem bastante movimento, né? E ela tem sido incansável e preocupada com os pacientes, comprometida, muitas vezes fica depois do horário, tá? Isso puramente no amor ao paciente e no cuidado com ele, né? Sim. A gente tem visto isso não só com ela, com vários médicos do hospital que às vezes terminam o seu plantão e até não deixar os pacientes bem encaminhados, continuam ali no amor, né? Porque não estão mais recebendo, para ajudar o paciente, deixar o paciente bem direcionado. Isso a gente gostaria de reconhecer até publicamente, né? O trabalho incansável desses colegas, em especial a doutora Silvia que está aqui do meu lado, né? No comprometimento com os pacientes, né? Então é muito bom tê-la conosco. A gente pede a Deus que ilumine a tua família, que vocês gostem de morar aqui e fiquem velhinhos aqui conosco, né? A gente espera também que o teu marido aos poucos também se encaixe nos trabalhos dele aqui em Turvo, para que vocês
sejam felizes aqui conosco. Então, obrigado, doutora, e agora vamos tratar do que nós viemos conversar aqui. Isso, perfeito, né? Antes disso, Moro, Diga. só uma informaçãozinha naquela questão da última conversa sobre os aparelhos do hospital, né? Ah, sim, verdade. É só deixar bem claro, né? A nossa mamografia agora é uma mamografia ultramoderna, ela é uma mamografia nova, né? Sim. Que ela não causa tanta dor, desconforto na hora de fazer o exame, porque não precisa pressionar tanto a mama, né? E a gente fica feliz porque ela também faz uma técnica chamada magnificação. Às vezes, na mamografia convencional, se fica com alguma dúvida, alguma área da mama que precisa ser melhor avaliada, e o aparelho que a gente tinha anteriormente não fazia isso. Esse aparelho, como é novo, moderno, ele faz a magnificação. Então, esses pacientes todos tinham que ir para fora de Turvo, para Criciúma, e agora a gente pode resolver aqui em Turvo e fazer essa magnificação, que é como se fosse um olhar mais detalhado de uma determinada área da mama. Então, a gente fica feliz de contar com um aparelho novo, um aparelho que usa menos pressão para fazer o exame e, além disso, faz magnificação, não precisando mais a pessoa se deslocar até outros municípios para fazer o exame, né? E além disso, esse aparelho vai seguir servindo à comunidade, fazendo os exames no mês do seu aniversário, como já vem acontecendo há muitos anos, né? Muito bem. Então a gente agradece a parceria com o Laios e o empenho do hospital também em conquistar esse aparelho e trazer mais resolutividade para a nossa cidade, para o nosso hospital. Muito bom. Então vamos direto ao assunto sobre a vacina da gripe. Vamos lá. Vamos saber por que a importância da vacina da gripe neste momento. A gente está sabendo aí que tem UTI aí que já está lotada aí com síndrome respiratória, né? Sim. É verdade. Doutora Silvia. Sim. Trabalho aqui no hospital, aqui no São Sebastião, né? Então, nós temos recebido muita gente com síndrome gripal, Sim. Crianças também. E então, assim, ela é uma vacina que ela protege contra casos graves, contra a gravidade da doença, né? Principalmente para as pessoas com comorbidades, hipertensão, diabetes, asma, doença ou qualquer outra doença pulmonar. Então, ela é muito importante que seja feita para prevenir que isso avance para casos graves, né? Sim. E tem visto muita gente no hospital, as UTIs estão cheias. Então, a gente vem para pedir que, por favor, as pessoas se vacinem devido à grande quantidade de casos. Muito bem. Doutor Roberto. Além disso, né, a gente tem clareza de que os estudos científicos mostram que a vacina da gripe ela pode reduzir em até 60% o risco de hospitalização por pneumonia e ela reduz em até 80% o risco de morte em casos graves e severos de gripe. Então é uma redução muito expressiva, né? Infelizmente se criou um estigma de que a vacina da gripe até vou falar uma frase popular, abre aspas, né? Foi feita para matar os velhos, né? Fecha aspas, tá? Agora vem a minha fala mesmo. Se criou esse estigma, mas é um estigma equivocado, né? O que é a vacina da gripe, né? A vacina da gripe, eles pegam os vírus que causaram gripe no inverno passado e a partir desses vírus, eles fabricam a vacina. Eles injetam esses vírus geralmente em animais, cavalo, que é um animal resistente, né? E aí acaba que esse vírus se replica no cavalo, depois ele pega o soro do cavalo, e aí a partir desse soro o vírus é atenuado, às vezes ele é morto ou às vezes ele é só atenuado. Sim. E aí esse vírus já macerado, digamos assim, atenuado, ele é injetado na pessoa, para que a pessoa desenvolva anticorpos, para que quando ela adquira o vírus vivo, ela já tenha resistência para combater a doença, né? Por isso que muitas vezes, né, doutora, tem pacientes que fazem a vacina e tem um quadro gripal mais leve, Sim. recebendo o vírus morto, atenuado. Imagina se recebesse o vírus vivo, né? Se recebendo o vírus morto, ela já faz sintomas de gripe, e se ela recebesse o vírus vivo, certamente ela desenvolveria um quadro bem grave, né? Porque a vacina ela já são partículas do vírus do ano passado. Então, para que as pessoas entendam, né, que as vacinas elas foram, sem dúvida nenhuma, a maior revolução da ciência. Tá? Poucas coisas na ciência médica tiveram tanto impacto em prolongar a nossa vida quanto as vacinas. Né? Então, eu lembro sempre de um professor lá de Porto Alegre, o Mário Rigato. Ele até usava uma gravatinha borboleta, que era bem peculiar. Ele era um expoente da pneumologia mundial e ele dizia, né, sem dúvida nenhuma, as vacinas foram a maior revolução da ciência, né? Isso.
E bem como o senhor falou, né, muitas vacinas são feitas de vírus inativados, ou seja, eles não têm a capacidade de causar a doença em si. Sim. O que acontece é que quando a pessoa recebe essa partícula do vírus inativado, o sistema imunológico vai agir, né, de alguma forma, porque querendo ou não, é uma partícula estranha. Então, muitas pessoas podem até desenvolver um quadro leve, um mal-estar, uma dor de cabeça, uma reação local, tá? Mas, como diz o Dr. Salvaro, não chega a desenvolver aquela doença mais pesada, grave. Então, a vacina, ela veio justamente para isso. Não quer dizer que as pessoas não vão pegar nenhum quadro gripal, não quer dizer que... Mas o que significa é que não vai desenvolver nenhum quadro grave, né? E diminuir a mortalidade, bem como o Dr. Salvaro leu ali no caso dos dados, né? Então, é isso que as pessoas devem ter consciência. E outra coisa, existe também uma janela de oportunidade, desde o momento que a pessoa faz a vacina. Né? Vai demorar um tempo também para o organismo produzir os anticorpos. Então, muitas vezes, a pessoa até já pegou a gripe antes, se contaminou antes de fazer a vacina, e tem um tempo de incubação, que a gente diz que é o tempo que o vírus leva para começar a produzir os sintomas. E às vezes coincide, a pessoa diz assim, mas eu fiz a vacina e fiquei gripado. É que leva um tempo depois da vacina para o corpo reproduzir realmente aquela boa imunidade. E se ela pegou o quadro viral antes, ela vai desenvolver também a doença mesmo tendo feito a vacina. Porque não deu tempo do corpo produzir a imunidade, né? Mas a vacina, ela é altamente eficaz. Antes de entrar no mercado, todas as vacinas são muito bem testadas, né? Passam por ciclos rigorosos de estudo até chegar na população. Então, a vacina é segura e a gente pede encarecidamente que todos vão, né, até a unidade de saúde mais próxima para fazer a vacina. Perfeito. Nesse sentido, Moro, olha que interessante, né? Nós, como brasileiros, né, às vezes muitas pessoas, mas o Brasil não tem jeito, o Brasil é assim, o Brasil é assado. Nessa área específica de vacinas, o Brasil é referência para o mundo. É incrível o trabalho do Instituto Butantan, que eu quero ter o prazer de conhecer. Agora em julho eu vou para São Paulo. Eu quero visitar coisas relacionadas à saúde, além de museus, que eu gosto muito de história. Então eu quero ver se vou no Instituto Butantan. Tá? Ele é uma referência mundial. O Brasil ele é pioneiro em muitas coisas. A gente tem pessoas que foram expoentes nessa área no Brasil, né? Sim. E Oswaldo Cruz também, né? A gente lembra dele. Então o Brasil ele é referência e a gente fala isso com bastante alegria, né? De saber que o nosso país, apesar de várias limitações que ele tem, nessa área de vacina ele é referência mundial em vários aspectos, né? E ele é exemplo para vários países do mundo, até porque a grande maioria das vacinas são oferecidas gratuitamente na rede pública, né? E o governo ele só investe nessa estratégia porque ele sabe que isso é custo-benefício, ele reduz o custo de uma internação por uma gripe que evolui com uma pneumonia grave é muito maior do que o custo da vacina, né? Então também é uma medida que ela é custo-efetiva e ela acaba trazendo economia para o sistema de saúde, já que ela previne o risco, inclusive ela previne o risco de contrair gripe em 40% a 60%, né? E a redução de gravidade de complicações é também muito grande, né? Então, a gente pode ter essa tranquilidade, essa clareza de que a vacina, ela traz infinitamente mais benefícios. Ela é bem segura, né, doutor? Ela é bem segura. O risco de complicações da vacina é muito pequeno. Ele não é zero, né? Zero. Existe, por exemplo, uma doença chamada Guillain-Barré, que é uma doença em que ocorre perda de força nas pernas e nos braços. Ela pode acontecer em decorrência da reação imunológica do corpo à vacina. Na verdade, não é porque a vacina causou, é porque o sistema imunológico do paciente acabou se confundindo na hora de produzir os anticorpos e começa a produzir anticorpos contra si mesmo, né? Então, também depende da resposta do organismo, tá? Mas as vacinas são seguras, as vacinas da gripe, e a gente recomenda fortemente. Eu me vacino da gripe desde 2001 e eu nunca tive uma gripe grave nesse período, tá? E, inclusive eu vou assim nos primeiros dias vacinar já. Só iniciou, o doutor já vai. Eu sempre vou nos primeiros dias, porque desde 2021, já são 24 anos, que eu nunca mais tive uma gripe grave. Eu tive agora há 2 semanas um resfriado, fiquei aí uma semana, mas gripe intensa de ficar acamado, prostrado, eu nunca mais tive, tá?
Muito bem. E só que fique bem claro, né, doutora, que a vacina da gripe protege contra a influenza H1N1, H2N3, mas não protege contra vários outros vírus. Isso. Tem vários outros vírus que causam gripe, resfriado comum, que são menos graves, Sim. que a pessoa pode continuar vindo a ter, mas o que é que a gente quer deixar bem claro é que o objetivo da vacina é prevenir. Repetindo, quadros graves, tá? Né? Quadros graves, ela reduz em 60% o risco de hospitalização por pneumonia e em até 80% o risco de morte em casos graves de gripe. É uma redução muito expressiva. Meu Deus, Poucos medicamentos na medicina têm esse impacto. Tá. É muito raro um medicamento que tu usa, por exemplo, para diabetes, para pressão alta, que tenha uma redução de risco tão importante, viu? Sim, perfeito. Por isso, então, que a vacinação é importantíssima, então. Eu vou fazer o intervalo comercial. Depois a gente volta para falar, então, a respeito, né? O doutor Salvador falou aqui em saúde pública, e é importante, no caso, também a gente saber qual é o impacto, né, dessa vacinação na saúde pública e, principalmente, os desafios da vacina contra a gripe. Então, a gente vai voltar na sequência aqui com o doutor Roberto, a doutora Silvia, no nosso Café com Notícias. 8h06. 8 horas e 11 minutos, agora 8h11. Estamos de volta então com o nosso Café com Notícias e também hoje, mais uma vez, o nosso Café com Saúde, falando então a respeito desse tema importante que é a vacinação. Foi falado aqui a respeito como é importante a vacinação e nós temos uma ouvinte aqui, né? A nossa ouvinte Marli, dizendo o seguinte, ó, bom dia, minha amiga pegou gripe influenza, mas ela tinha feito a vacina. Deu fraca. A filha dela não havia feito ainda a vacina, deu tão forte a influenza que ela teve que tomar antibiótico. Passou bem mal. Por isso que é importante, né? Isso mesmo. Esse é o nosso objetivo. É prevenir os quadros graves. Então, é por isso que as pessoas devem ir e fazer a vacina, confiar que é segura, confiar nas pessoas que acompanham a saúde delas e fazerem a vacina. Ela é o método mais eficaz para a prevenção e que reduz muito os índices de gravidade. Então, precisa fazer. Perfeito. A vereadora hoje, né, Renata Ribeiro, está dizendo o seguinte, ó, bom dia, amor, bom dia especial, doutora Silvia, grande profissional dedicada, excelente médica. Fui eu que tive o prazer de trazer essa grande profissional para o nosso município. Tá aí. Foi mesmo. Eu tenho muito carinho pela Renata, muito carinho pelo município que me acolheu também. Fui para trabalhar ali na Cidade Alta, fiquei 2 anos ali, fez 2 anos que eu trabalhei ali no dia 5 agora. Certo. E um carinho muito grande pela população. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a vacinação, então, na saúde pública. Qual seria o impacto, então, doutora Silvia? Então, o impacto que a gente busca é a redução dos quadros de gravidade e de morte, né? E disso diminui também os custos da saúde pública, diminui a ausência do funcionário no mercado de trabalho, né? E diminui assim, a questão da... Uma pessoa vacinada, ela contribui para a gente diminuir também os casos nos outros locais de trabalho. Por exemplo, uma professora que tem um influenza, né? 40 alunos numa sala de aula. Imagina, 40 alunos numa sala de aula também com influenza e levando tudo isso para casa. Então, são coisas que, além de a pessoa se prevenir e se ajudar, ela acaba ajudando também as pessoas à sua volta, os seus familiares. Então, a gente diminui o índice de contaminação na sociedade, o que reduz custos e ausência de trabalho em toda a sociedade, né? Perfeito. Agora vamos falar sobre os desafios dessa vacinação contra a gripe. Quais seriam? Olha, o que a gente mais vê hoje, eu acho que é a desinformação, né, doutor? A Exatamente. Desinformação, que se criou um medo de fazer a vacina, né? Então, a questão de... Aquilo que o doutor Salvador comentou no início da entrevista, né? E isso tá bem difícil, tá bem complicado. A gente vê todo dia as pessoas chegando no consultório com medo de vacinar, preocupados. E tanto que a gente fala da segurança, parece que às vezes o medo da pessoa cega e elas não vão vacinar. Mas, gente, é uma tecnologia muito antiga. Por exemplo, a poliomielite, né? Todo mundo vacina contra os seus filhos contra a poliomielite. E é o mesmo sistema da vacina do influenza, que são de vírus inativados. A gente nunca mais viu um quadro de poliomielite, né? Então, mas as pessoas continuam tendo medo da vacina da gripe. E é o mesmo sistema. E isso
de 100 anos que tem vacina desse tipo para mais. Sim. Então, uma vacina segura para se fazer, por isso que a gente pede para que façam a vacina. É segura e tem que fazer, gente. Por favor, vão ao posto para fazer a vacina de vocês. Muito bom. Eu tenho uma pergunta de um ouvinte aqui, ó. Bom dia, só para tirar uma dúvida. O meu menino está gripado. Já posso fazer a vacina ou espero passar os sintomas? É melhor, a gente pede para que qualquer doença, né, que a pessoa espere passar um pouco os sintomas, para depois fazer a vacina. Uhum. Exatamente, espere o corpo se recuperar bem, né, porque como a gente falou, a vacina é o vírus inativado, ela pode dar uma reação do organismo, e se o organismo já vem meio debilitado por uma infecção, essa reação não pode às vezes não ser tão adequada, né? Só complementando o que a ouvinte comentou, né, que a mãe teve gripe, foi leve, e a filha teve e precisou usar antibiótico, né? Uma das coisas que a vacina evita, além dos quadros graves, das internações, e isso não é o que a gente acha que os números mostram, né? E os números, eles são objetivos, não é uma coisa de achismo, não, é dado científico, feito cálculo estatístico, que mostra claramente que as vacinas protegem de caso grave, mas ela também evita que a pessoa use antibiótico, porque um percentual de 5 a 10% dos quadros de gripe, de infecções virais, podem evoluir para quadros bacterianos. Então, de uma gripe pode ter uma pneumonia, que seria uma complicação significativa, pode ter uma sinusite, pode ter uma otite, que é uma infecção no ouvido, né? Muito it aí, né? Exatamente. Tudo que é it é infecção, inflamação, né? Amidalite, inflamação na amígdala, otite, inflamação no ouvido e assim por diante, né? Sim. E a vacina da gripe, então, ela evita o uso de antibiótico, que além do custo, ele é muitas vezes prejudicial para o estômago, ele muitas vezes causa alergia, né? Acabei de vir do hospital agora, tive um paciente que ontem fez uma reação alérgica a um antibiótico, internado por H1N1, tá? Aí precisou usar antibiótico, porque fez uma pneumonia, daí ontem fez uma alergia do antibiótico, então, olha a bola de neve que vai se criando, né? Por falta de ter uma vacina, eventualmente, né? Muito bem. E além da questão do custo do antibiótico, da alergia, da dor no estômago que ele causa, a gente tem visto muitos pacientes hoje com alteração significativa da flora intestinal, das bactérias, entre aspas, saudáveis que vivem no nosso intestino por causa do uso excessivo de antibiótico, né? Começa a usar muito antibiótico e acaba eliminando bactérias boas do nosso intestino e aí começa a criar problemas de estufamento, de falta de absorção de alguns nutrientes, isso pelo uso indiscriminado de antibiótico, depois, né? O tempo para recuperar essa flora é demorado, né? E a pessoa acaba, muitas vezes, pegando uma infecção seguida da outra porque ficou com a imunidade bagunçada. Sim. Exatamente. Então, para ver a repercussão que isso pode causar e como pode se estender, né? Isso. Muito bem. Bom, a gente comentou aqui, então, que a vacina da gripe, ela é bem segura, com certeza. Não tenha dúvida. Ela é 100% segura? Não, não. Tem um pequeno percentual de pessoas que vacinam que podem ter complicações. Só que comparado ao benefício que ela traz, o benefício é infinitamente maior, né? Entendeu? Então, eu faço às vezes um comparativo, né? Tu precisas às vezes atravessar uma estrada para comprar comida, porque tu estás morrendo de fome. Sim. É 100% seguro? Não, pode ser atropelado no caminho, mas se tu ficar e morrer de fome, tu vai morrer. Então tu tem que atravessar e correr um pequeno risco. Então, existe um pequeno risco de alguma complicação? Existe, mas o risco de complicação da vacina é infinitamente menor do que o benefício que ela traz. A gente sabe, né, que a vacina não deve ser feita em caso de alergia grave a algum componente da vacina, como, por exemplo, o ovo, tá? Porque muitas vezes a vacina, eu falei antes do cavalo, mas também ela pode ser injetado o vírus no ovo e ali dentro ele se replica, para daí ter uma quantidade grande de vírus, para daí inativar ele, para daí produzir a vacina. Então, o ovo também é usado. Até para a vacina da gripe, se não me engano, não se usa mais, ovo mesmo, ovo. Tá? O cavalo é mais para fazer os soros contra as cobras ali, né? A vacina da gripe, se não me engano, não tenho certeza, doutora. Ovo, né? Então, se a pessoa é alérgica a ovo, bom, essa pessoa não vai fazer a vacina. Ou a pessoa fez a vacina e teve alergia importante no ano anterior. Opa, essa pessoa também não vai fazer a vacina. Agora, a pessoa que fez a vacina no ano anterior e teve sintomas gripais leves,
é sinal de que o corpo reagiu ao vírus inativado. Então não é um sinal de alergia isso, né? O fato de ter feito sintomas gripais leves com o vírus inativado no ano passado mostra que se ela tiver pego o vírus, se ela pegar o vírus vivo, vai ter um quadro muito grave. Sim. Porque já teve um monte de sintoma com vírus inativado, imagina pegando o vírus vivo, né? Muito bem. Vamos então falar agora sobre as contraindicações da vacina da gripe. Quais seriam, então? As contraindicações, elas são basicamente essas que o Dr. Salvaro comentou agora, né? Sim. A não ser que a pessoa tenha uma alergia já teve um processo alérgico por conta da vacinação anterior, né? E as gestantes no primeiro trimestre da gravidez e as pessoas com doenças agudas graves. Mais ou menos naquele caso que o senhor falou do menino que estava com um gripadinho agora, exatamente, né? Que não é... No caso, deve esperar se recuperar para daí fazer a vacina. Muito bem. Então, são essas as contraindicações, então, né? Ó, mais uma declaração aqui, ó, para o Moro, também para os médicos, né? As pessoas fazem a vacina, eu sempre faço, não tenho problema com gripe forte. Um ano não fiz, passei mal de gripe e pneumonia, né? Com a vacina, então. Terminei com a pneumonia. E as pessoas, então, que não deixem de se vacinar, é a declaração da nossa ouvinte Ida. Mesmo. Perfeito. Lembrando, Moro, que agora a vacinação aqui no Turvo, ela já está liberada para todas as faixas etárias, né? Então, todas as crianças acima de 6 meses, elas já podem, ou aqui no Central, ou lá no postinho do São Luís, para realizarem a vacina. E dentro dessa informação, quanto à vacina da rede pública com a particular, existe alguma diferença ou não? Não existe, assim, uma diferença. Tu vai encontrar as duas em todos os lugares. A diferença que tem é que no particular existe uma vacina com 2 cepas a mais, se eu não me engano, né? Então, mas a vacina do SUS, a que a gente tem na rede pública, na verdade são as que contêm as cepas mais comuns, tá? Então, essa já seria muito bom, excelente já, que as pessoas fizessem uso dessa, já é muito suficiente já. Como americano que mora no Brasil, qual vacina devo tomar regularmente? Pergunta de ouvinte. Primeiro, complementando ali a contribuição da Ida, né? É muito importante esse tipo de depoimento, né? A gente agradece a participação dela. Esse é o objetivo, evitar complicações graves, né? E quanto a essa última pergunta, a gente tem um protocolo nacional de vacinação, então ele pode se dirigir ao posto de saúde e no posto de saúde eles vão ver o que falta atualizar no calendário vacinal dele, né? Certo. Então tem vacinas assim, vacina anual da gripe, vacina contra tétano, hepatite. Nós temos 19 imunocomponentes no calendário vacinal. Então, o ideal é realmente que ele vá até a unidade básica, né? Conversar com a nossa vacinadora ali no posto central e para verificar o que ele tem, se falta fazer alguma coisa, daí é ali no central com a nossa vacinadora. Além de atualizar o calendário vacinal dele, agora a gente tem ali uma coisa que é muito legal, que é o GovBR, né? Sim. Que ali tem todas as nossas informações, inclusive de documentos e também do nosso cartão vacinal, né? Então é importante que ele atualize o seu cartão de vacinação. O extrato de própolis é bom para aumentar a imunidade contra a gripe ou é um mito? A gente já falou sobre a ideia de fazer mitos e verdades, né? Por hora, Moro. É bom desmitificar, então. Assim, ó, a gente não pode, em relação a isso, dizer nem que sim e nem que não. Sim. O que a gente pode dizer é que não temos ainda estudos científicos, né? Quando a gente toma uma conduta em saúde, né? A gente, em geral, se baseia em dados de estudos científicos. A gente até ontem na Unesc, com os alunos, estava comentando, né, que a cardiologia, felizmente, né, como eu atuo mais nessa área, ela é das ciências médicas a que mais tem respaldo científico. Então, muito do que a gente faz no dia a dia, a gente já tem conhecimento científico de que aquilo realmente é melhor do que o placebo. Por exemplo, quando eu prescrevo simvastatina para o colesterol, eu tenho clareza científica de que ela vai reduzir em torno de 28% o risco de um infarto e um AVC.
e ela prolonga em média em 8 anos o tempo de vida. Quando eu prescrevo os antihipertensivos para baixar a pressão, a gente sabe que ele reduz em 50% o risco de AVC e ele prolonga em média 8 anos o tempo de vida. E em relação ao própolis, a gente ainda não tem esse dado científico, né? Então a gente precisaria primeiro ter a pesquisa para depois falar isso com propriedade. Por hora, a gente não tem como dar essa resposta do ponto de vista científico. Da mesma forma, às vezes as pessoas perguntam, até um dia alguém comentou, o Salvaro não gosta que a gente tome chá. Não, eu tomo chá todos os dias. Inclusive ontem os meus 2 filhos pequenos, a Diana e o Dante, eles têm 13 e 4 anos, eles toda noite agora querem tomar um chazinho. Aí eles tomam sem açúcar e a minha filha já começa ali pelas 8 horas, pai, já tá na hora de a gente fazer o nosso chá. Então toda noite a gente toma um chazinho, né? Por um prazer nosso, por um gosto. Eles tomam, inclusive me admiro que tomam sem açúcar. Sim. Gosto do chazinho sem açúcar para sentir o gostinho da planta, né? Sim. Me pergunte, chá é bom para a saúde? Não sabemos. Precisa de estudo científico mostrando que, comparando chá com um placebo, que é uma substância sem ação, né? Sem atividade, se vai ser melhor ou pior, né? Quando se faz pesquisa científica com medicamentos, se pega uma cápsula igual, dentro de uma se bota medicamento e dentro da outra se coloca o placebo. E se dá para a população de estudo, né? Nem o médico e nem o paciente sabem o que está sendo usado, só quem sabe é o pesquisador, até para não ter interferência, que são os chamados vieses que causam confusão. Então, depois disso, é aberta a pesquisa e vai se ver se realmente a substância fez bem ou fez mal. Porque a gente sabe na ciência que 25 a 30% de quem recebe placebo tem melhora ou até mesmo tem efeito colateral. Sim. Mostrando também o poder de autossugestão da nossa mente, né? Então, psicológico da pessoa influencia também, né? Exatamente. A questão de tomar um chá que uma pessoa querida te fez, entregar aquele chazinho na tua mão, quentinho, com aquele vaporzinho, né? A pessoa já inspira aquilo, melhora até um pouco a respiração. Isso. Então, traz um conforto assim, imediato pro coração, pra mente, aquece o corpo. Então, tudo isso ajuda na melhora. Na cura, na melhora, né? Mas talvez sozinho não fosse um efeito tão duradouro, né? Exatamente. Perfeito. Aí um ouvinte diz o seguinte, ó, bom dia, Moro, meu grande gremista. Até o doutor Salvaro veio aí com uma gravata azul aí para fazer uma homenagem. Não pro Grêmio, pro CSA, né? Que está classificado. Então o ouvinte diz o seguinte, ó, e quem nunca fez essas vacinas? Quem nunca fez fica sujeito a ter uma complicação, né? Uma pneumonia, um quadro grave. Aí as pessoas falam também lá no hospital ou até no consultório, mas eu já peguei, então eu não preciso me vacinar, já tenho os anticorpos. Tá, tudo bem, ela até pode ter algo de anticorpos, mas a vacina vai fazer um plus, assim, na questão da imunidade, né? E a gente não sabe por quanto tempo a pessoa que pegou aquele quadro viral vai ter aqueles anticorpos ali. Certo. Então, fazer a vacina antes do inverno ali, para aquela questão de ter os anticorpos na época de mais alta contaminação, que é por agora, é necessário, ajuda. Sim. Perfeito. Falamos aqui sobre mitos, né? Agora tem um ouvinte aqui, ó, deu uma declaração bem legal. Olha só. Tomei muito açafrão da terra, levantou a imunidade, mas eu fiquei sempre com a irritação na garganta. Não tenho alergia, nenhum remédio. O que pode ser? Fiz as vacinas, nunca me deu reação nenhuma, mas essa irritação, assim parece que tem algo na garganta. O que pode ser isso? Tem várias possibilidades para irritação na garganta. Uma delas, inclusive, são medicamentos para pressão. Captopril, enalapril, perindopril, ramipril. Tudo com pril. Esses pril, eles podem causar irritação na garganta, né? Até por sinal, é interessante falar sobre isso, essa medicação ela foi desenvolvida a partir do veneno da jararaca. Essa molécula que é para baixar a pressão. A molécula foi extraída do veneno da jararaca. Isso a ciência conseguiu fazer, né? Depois de muitos e muitos anos. Em geral, leva 10 anos de pesquisa para descobrir uma molécula nova, né, e testar ela. E é uma molécula que baixa a pressão, que reduz a evolução da doença renal, que protege o coração, que protege o cérebro, mas que em alguns casos, 5 a 10%, pode dar irritação na garganta, porque ela aumenta a produção de uma substância que causa essa irritação. Outra coisa bem comum que causa irritação na garganta é o refluxo
do ácido do estômago até a garganta durante o sono. A pessoa não precisa ter azia, não precisa ter sintoma de azia, mas durante a noite dormindo, sem ela sentir nada, na posição horizontal, o ácido do estômago pode chegar até a garganta e no dia seguinte amanhecer com a garganta irritada. E quando a gente começa a tratar o refluxo, pode levar até 6 semanas para essa irritação parar de acontecer. Verdade. Então é uma causa bem comum de irritação na garganta. Essas seriam as causas mais comuns, tá? Muito bem. Aí é só para complementar a nossa ouvinte ali, ó, foi depois que eu tive Covid. Então, a irritação na garganta, então, após o Covid, né? Pode ter ficado, mas seria bom investigar. Com o otorrino, às vezes entrando com uma fibra ótica pelo nariz, ele consegue olhar isso aí. A gente tem aqui em Turvo, tanto no hospital quanto na clínica, um exame chamado nasofibrolaringoscopia, que entra com uma fibra ótica pelo nariz e consegue olhar aquela região toda ali para ver se tem inflamação, para ver se está vermelho de refluxo, para ver se tem alguma secreção de sinusite caindo para a garganta e causando essa irritação, né? Muito bem. Aí um ouvinte diz o seguinte, ó, eu eliminei uma bactéria recorrente da minha urina tomando chás. E detalhe, já tinha tomado 2 antibióticos e não teve efeito. Pode seguir tomando. Agora, para a gente como médico receitar isso, tem que ter um estudo mostrando que tomar o chá é melhor do que tomar água. Porque talvez se ele tivesse tomado a mesma quantidade de água, teria tido o mesmo efeito, né? Certo. Porque ficou tomando líquido, ficou lavando a urina. A bactéria da urina, na grande maioria das pessoas, é uma bactéria que vive nas fezes humanas. É Escherichia coli, né? E ela sobe pelo canal da urina, muitas vezes, e causa infecção. Então, se ele caprichou tomando bastante líquido, pode ter lavado a urina e melhorado. Para a gente, como médico, receitar, só deixando bem claro, teria que ter feito um estudo científico lá com milhares de pessoas tomando chá e com milhares de pessoas tomando a mesma quantidade de água. Certo. E aí ver se iria realmente dar diferença, né? Então, a gente não é contrário, mas a gente tem que ter clareza de que para a gente receitar alguma coisa, a gente tem que ter uma comprovação de que aquilo é melhor do que tomar água, por exemplo, nesse caso. E também tem alguns fungos e bactérias que eles têm um ciclo, sabe? Por exemplo, a candidíase, ela é autolimitada. Por mais que a pessoa ela não trate, aquela infecção ela vai passar. Certo. Então, às vezes coincide, eu acho também, concordo, às vezes toma bastante água, bastante chazinho, vai urinando e vai lavando essa bexiga e tudo, né? Sim. E pode ajudar. Mas, às vezes, coincide com essa questão do quadro ser autolimitado, coincidiu também com o fato de tomar bastante líquido, e a pessoa daí acaba associando que foi só pelo chá, sabe? Mas muitos desses micro-organismos, eles têm um quadro autolimitado. Quer dizer que ele começa, tem um meio e tem um fim, automaticamente. Muito bem. E a gente reforça, a gente não é contrário. Eu tomo chá todos os dias, toda noite. E agora tenho 2 companheiros para tomar o chá comigo, então meus 2 filhos. E hoje é o Dia Internacional do Chá. Pois é. Exatamente. Olha só, olha por falar nisso, viu? Só pra gente encerrar, então, quem teve febre a semana passada e agora só está com sintomas gripais, pode realizar a vacina? Semana que vem. Semana que vem. Deixa ficar bem bonzinho. O corpo limpar bem, né? Pra ir fazer a vacina. Só pra gente encerrar aqui, então, já que estamos no nosso tempo já de intervalo comercial, parabéns. Entrevista muito importante, bem didática. É preciso um trabalho intenso e contínuo para desmitificar tanta informação negativa sobre a vacinação. Exatamente, Moro. A gente até reforça o que a doutora Silvia falou a respeito da vacina da poliomielite. A poliomielite, para quem não está assim inteirado, é uma doença que ela causava sequelas físicas graves. A gente tem muitas pessoas aleijadas, tá? Certo. Inclusive, um dia eu vi uma reportagem de um catarinense lá do oeste que não tem o movimento das pernas e trabalha numa marcenaria, me chamou a atenção. Sim. Mas a gente vê muitas pessoas com uma perna menor que a outra, ou com as 2 pernas atrofiadas, braço atrofiado, sequela da infecção pela poliomielite, que graças a Deus e às vacinas, a gente agradece a Deus que deu a inteligência para o homem para buscar viver mais nesse mundo lindo, né? Certo. E descobrir as vacinas, e a vacina da polio, que é a gotinha, né? Certo. Ela erradicou a poliomielite, né? Sim. Erradicou. Então, não tem argumento contra isso. Não tem argumento. A pessoa às vezes vem te argumentar contra as vacinas.
a gente pensa, meu Deus, né? Por que a pessoa está falando? Olha a vacina da polio, olha o que a gente chegou de expectativa de vida. Hoje a expectativa de vida em muitos países passa de 80 anos. Graças em grande parte, às vacinas, né? É só complementando, o ouvinte falou que nunca se vacinou, a gente recomenda que comece a vacinar. Porque quando, assim, ó, tem 10 pessoas num ambiente, 9 vacinaram, claro, aquela uma vai ficar protegida pelos outros que se vacinaram. Sim. Né? Porque vai diminuir a taxa de contágio, né? Mas quanto mais pessoas vacinarem, menos contágio, melhor, foi assim né? que conseguimos erradicar a polio, né? Exatamente. Estou vacinando em massa, então quanto mais pessoas se vacinarem, menos quadros graves, menos contágio. Mais uma coisa bem importante nessa área das vacinas. Vacina contra o HPV, o papiloma vírus humano, que é feito nas meninas ali dos 8 aos 12 anos, tá? Tem alguns países no mundo que não tem mais câncer de colo uterino por causa dessa vacina. Tu olha só a revolução, né? Tu fazer uma vacina dos 8 aos 12 anos e tu prevenir um câncer de colo uterino. Sabe a mutilação que é um câncer de colo uterino para uma mulher? Meu Deus. Né? Tirar o útero, tirar o colo, às vezes amputar a vagina. E uma vacina prevenir isso, né? Então já foi anunciado agora, eu não me lembro quais são, acho que a Escócia foi um. Sei que tem alguns países que não tem mais câncer de colo uterino graças à vacina do HPV. Então isso não é fantástico, né? Fantástico. Câncer de fígado prevenido com vacina da hepatite B. Previne câncer no fígado. Tu vacina da hepatite B, tu previne câncer no fígado, porque um dos grandes causadores de câncer de fígado é a hepatite B. Muito bem. Assunto ótimo, mas infelizmente já estamos no horário, né? Então vamos ter que encerrar, senão a gente ficaria, além do café, com o almoço aqui pra gente conversar. Mas o Dr. Salvador deve ter ficado muito triste, porque ele não gosta muito de conversar, né? E aí, que dó. Mas ele vai retornar aqui a senhora também, com certeza. Doutor Roberto, um abraço, um ótimo dia de trabalho e até a próxima oportunidade. Obrigado, Moro, obrigado aos ouvintes, obrigado à Rádio Imigrantes, e em especial obrigado, doutora Silvia. Foi ideia dela fazer essa entrevista hoje, muito obrigado. A doutora Silvia, ela tem trabalhado no hospital incansavelmente, tá? E trabalha conosco ali na clínica também, tem o seu consultório ali. E para nós é motivo de alegria tê-la conosco. Que Deus abençoe a ti e a tua família, que vocês sejam sempre muito felizes aqui em Turvo com a gente. Muito bem. Doutora, muito bem. Tem muitos aqui pedidos de ouvintes aqui, lhe parabenizando pelo trabalho, né? Então a gente envia para a doutora com certeza. Vou ficar bem feliz. Quero agradecer, então, desejo também um ótimo dia de trabalho e até a próxima oportunidade. Obrigada, amor. Obrigada, amor, doutor Salvaro. Obrigada a todo mundo pelo carinho. Eu agradeço demais e a hora que precisar, quiser bater mais um papo, é só chamar. Café com notícias e café com saúde. Um abraço carinhoso para todos os ouvintes, para vocês também, amigos queridos. Fiquem todos com Deus. Ok, muito obrigado. Bom dia, doutora Silva. Bom dia, doutor Roberto Salvaro. A gente vai para o intervalo. Ainda hoje aqui a gente vai falar sobre o bingo beneficente para a Nath. A gente volta já.